Bom dia a todos. Domingo gostoso, preguiçoso, friozinho, Dia das Mães, um dia especial hoje. Mãe só tem uma, né? Onde tem um ser humano, tem uma mãe, né? E um dia especial mesmo para nós, assim como temos muito o que comemorar, né? Para aqueles que têm a mãe em vida e para aqueles que têm a mãe em memória, né? Temos muito o que agradecer, isso é uma verdade. Vamos orar por esse tempo, mais uma vez? Senhor Deus, nosso Pai, o nosso pedido é que o Senhor nos conduza durante esse tempo de partilha da palavra, Pai. Nós entendemos que a Tua palavra vem a nós como uma água e uma terra seca, Pai. Como uma semente plantada em terra boa. Pedimos que aquilo que será daqui partilhado, Pai, venha a nós e gere fruto em nós. Porque essa é a Tua vontade através da Tua palavra, que nós nos convertamos ainda mais à Tua palavra aqui e que eu seja um instrumento nas Tuas mãos para partilhar aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. É o que nós oramos aqui, Pai. Consagramos esse tempo também ao Senhor. Amém. Amém. Nós estamos numa série e estamos falando sobre religiosidade. Bem lembrado, né? Aqui tem o resumo da mensagem de hoje. Se você quiser escanear com o seu celular e ficar com o resumo, ou acompanhar pelo resumo também, não tem problema nenhum, tá? Mas a intenção que nós fazemos, né, de termos o resumo da palavra é justamente para que você, no domingo aqui, né, enquanto a gente partilha a palavra, você possa se concentrar na palavra, não precisa muitas vezes se preocupar em anotar, né? Tem aqui o resumo direto para você daquilo que nós vamos falar nessa manhã. Nós estamos falando sobre religiosidade, sobre estruturas de religiosidade, sobre uma mente religiosa, sobre um coração religioso. Já estamos no terceiro domingo em que estamos falando disso. Falamos sobre estruturas religiosas, falamos sobre uma mente religiosa e hoje nós vamos falar sobre o culto verdadeiro, o culto racional. É o que nós vamos partilhar e eu tenho um desafio muito grande, que é trazer aqui uma partilha de uma palavra que para nós como comunidade é um dos fundamentos da nossa comunidade. Nós falamos aqui constantemente, você provavelmente já tem ouvido, dizer de que o nosso culto não é aqui, o nosso culto é lá fora, né? Começa quando a gente sai dessa porta. Mas nós vamos hoje entender e fundamentar isso. Então, esse é o meu grande desafio e que Deus me abençoe para que a gente possa ter um entendimento completo daquilo que Jesus chama de culto, aquilo que Deus, através da vida de Jesus, depois da vida de Jesus, nos partilhou, nos comunicou sendo um culto aos seus olhos, aos olhos de Deus. E é isso que nós vamos ver nessa manhã, tá bom? Então abra comigo, por favor, Heitor, em Romanos 12, 1 e 2. É um texto muito, mas muito conhecido. E eu vou ler aqui só para a gente seguir o protocolo de leitura. Mas provavelmente você já tenha ouvido e lido, né? Romanos 12. Ele fala o seguinte: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Amém. Vamos lá. O que Paulo está falando aqui? Eu quero primeiro entender, tentar extrair do texto um contexto para fundamentar e a gente entender qual que era o recado que Paulo estava dando. Porque a gente vai trazer, a intenção da palavra é sempre a gente contextualizar, a gente vai trazer para nós hoje, a gente vai fazê-la contemporânea, porque a palavra tem essa propriedade, ela é viva e eficaz. Então, se ela foi falada lá atrás, mas ela também tem valia para hoje. Mas vamos entender o que Paulo está falando aqui. Paulo está falando para uma igreja que não estava em
Jerusalém, não estava em Israel, eram os romanos, aqueles que haviam se convertido ao evangelho em Roma, na Itália. Roma era um país, era uma cultura politeísta, ou seja, haviam vários deuses. E haviam situações de culto a esses deuses. Como que esses deuses recebiam cultos, cada um deles de uma maneira. E quando Paulo escreve isso, ele escreve em grego para os romanos, né? E a palavra em grego que fala sobre culto é latreia, né? Que significa adorar, servir ou prestar culto, né? A palavra latim que é cultus, né? Que é adoração. Então o que ele está falando é sobre, o tema central aqui é sobre a adoração a Deus. Mas ele está falando sobre a adoração a Deus para um povo que não é naturalmente judeu, para um povo que veio de uma cultura politeísta e que haviam várias formas de se cultuar. Então, o que ele está falando? Existe uma forma de se cultuar. Vamos entender qual é essa forma que Paulo está falando aqui. Antes disso, vamos entender o que hoje para nós aqui, é um culto. O que a gente entende como culto? Uma reunião de domingo numa igreja, certo? Um culto. Na nossa placa ali na frente está culto, domingo às 10. Culto, domingo às 10 da manhã. O que é um culto? Eu fui pensando assim, fui escrever, saiu uma frase aqui que eu queria compartilhar com vocês. Um culto é um momento específico em que vivemos, em um local eclesiástico, respeitando algumas regras litúrgicas e ordem, e através disso nós temos um entendimento religioso que cumprimos um ritual diante de Deus para agradá-lo ou para obter dele algum favor. Né? Então, o que a gente consegue levantar desse conceito que comumente, não digo só para nós, mas na comunidade, na sociedade, o que é um culto, o que é uma missa? Vamos falar assim, para quem tem a mente católica, vamos falar da nossa sociedade, onde 80% do Brasil se diz cristão, entre evangélico e católico. O que é um culto ou uma missa? Ele é uma movimentação que tem a ver com um momento específico, um lugar específico e uma forma específica de fazer. Certo? A frase que fala assim, eu vou ao culto, né, ou eu vou à missa, traz para nós uma impressão de que eu estou indo a um lugar cultuar. Certo? Eu estou indo a uma igreja cultuar. Porque o culto é no domingo às 10, o culto é no domingo às 7, a missa é na quarta-feira às 3 da tarde. Né? Então, eu estou indo a um lugar para cultuar. Isso já faz com que nós, como sociedade, como cultura, tenhamos um entendimento de que o culto é num lugar. O culto é num momento e o culto é de uma forma específica. Esses 3 atributos, para nós, são muito importantes para a gente entender e desconstruir o nosso conceito a respeito de culto. Porque a gente vai ver que culto, na forma de Jesus enxergar, é diferente disso. É diferente de momento, diferente de lugar e diferente de forma. Não está limitado a isso. No Antigo Testamento, como que os povos cultuavam a Deus? Não existia uma reunião. Vamos falar lá quando Deus chama Abraão, o início do povo, a época dos patriarcas. Como que era um culto a Deus? Sabe como é que era um culto a Deus? Fazia-se um altar com pedras, pegava-se um animal, matava o animal e oferecia em sacrifício. Aquilo era um culto. Sacrificar um animal era um culto a Deus. Não tinha lá um violão tocando e o pessoal cantando em volta do altar, né? Não tinha muita partilha de palavra. O culto a Deus era o sacrifício, porque o sacrifício era a oferta que era dada em troca do perdão de Deus. Esse era o culto. Na época dos patriarcas. Depois dos patriarcas veio a época do tabernáculo. Né? Deus deu a Moisés, com a saída do Egito, uma ordenança para que houvesse um tabernáculo. O tabernáculo era tipo um templo, só que era móvel. Então era de estacas, de pano, né? E eles embrulhavam aquilo e caminhavam e faziam de novo. E como que era um culto no tabernáculo? Sacrifícios. Os sacrifícios eram feitos de outras maneiras, mas haviam sacrifícios. E aí, o culto do povo, de novo, ficava em torno dos sacrifícios.
Depois do tabernáculo veio a instituição do templo. O templo foi feito, né, foi levantado em Jerusalém. O primeiro templo foi levantado por Salomão. Davi traz de volta a arca quando é rei, deixa a arca em Israel, mas ele não constrói o templo. Salomão constrói o templo. Como que era feito o culto no templo de Salomão? Sacrifícios. Sacrifícios dia e noite. Se você for ver, devia ser uma matança, gente. Uma carnificina de animal. Aquilo lá parecia um frigorífico, né, Luiz? Era carneiro de manhã, era carneiro de noite, era rolinha, era não sei o que, era sacrifício de cereal, tinha um monte de coisa. Mas eram sacrifícios. Sacrifício de cereal não, ofertas de cereais, né? Mas haviam vários sacrifícios. Então, mesmo na época do templo, como que se cultuava? Com sacrifícios. Aí Israel foi invadida, foi dispersada, teve a época da diáspora e também o momento em que Israel ficou exilado. Como que se cultuava? Daí já não dava mais para sacrificar. E o culto passou a ser feito em sinagogas, de uma certa forma, né, na diáspora, mas quando eles eram escravos, os cultos eram feitos na partilha de palavra, né, no ensinamento, no ensino. E aí pararam-se os sacrifícios. E agora a gente sabe qual que é a grande movimentação de Israel nos nossos dias, para que o templo seja reconstruído, para que voltem os sacrifícios, né? Quem acompanha vê que a novilha vermelha, que é uma profecia, né, já está preparada, né? A novilha vermelha é uma profecia de que ela vai ser sacrificada, inclusive chega até as cinzas dela, o povo toma as cinzas dela. Vocês vão ver que isso está todo na Bíblia e isso está sendo preparado para o terceiro templo, se isso um dia acontecer, que faz parte inclusive da agenda do Apocalipse isso. Mas, enfim, qual que eram os cultos no passado, que eu falei aqui nesses 3 momentos? O que envolviam os cultos? Sacrifícios. Não havia isso que a gente chama, que a gente vem hoje, né? A gente acabou de terminar o momento de louvor, né? Depois falamos sobre a contribuição, a importância das nossas contribuições. Agora a gente está no momento da partilha da palavra, depois vamos ter as orações, a bênção final. Acabou o nosso culto, nossa liturgia de culto, né? Mas não existia isso no passado. O culto no passado eram sacrifícios. E quando chegou na época de Jesus, Jesus vem num momento onde, qual que era o tipo de culto? Sacrifícios. Ele vira aquelas mesas todas lá, quando ele chega em Jerusalém, porque estão fazendo dos sacrifícios um comércio. As pessoas não cultivavam mais seus carneiros maduros, perfeitos de um ano, iam lá no comércio do templo, tinha lá um carneirinho maduro de um ano, ele ia lá e comprava, para sacrificar. Né? Quando nascia alguém, era comum que se sacrificassem duas rolinhas, né? E aí lá, comprava lá, porque ia batizar o menino. Então, começou-se a fazer do culto que Deus havia instituído um comércio. Mas Jesus nasce numa época onde o culto ainda era voltado para sacrifícios. E Jesus tem uma conversa muito importante com uma pessoa que eu quero ler aqui com você. Abre para mim, Heitor, em João 4, do 19 a 24. Você também conhece essa conversa. Então, o que eu quero deixar claro aqui é que o culto no Antigo Testamento, até a vinda de Jesus, sempre girou em torno de sacrifícios. A forma de se cultuar a Deus era através de sacrifícios e de um cheiro de um animal queimado que tinha que morrer subindo ao Senhor. Em João 4,19, um texto conhecido também da conversa de Jesus com a samaritana. E a mulher disse: Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar em que se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém.
Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Gerson escolheu essa música porque ele viu o resumo, mas a gente cantou hoje, né? Em espírito e em verdade, nós te adoramos. Jesus vem e dá uma nova revelação aqui. Jesus, que nasceu numa época onde o culto era sacrifício, ele vem e fala assim, ó, peraí, deixa eu te falar um negócio. As coisas estão mudando. Deus não está mais interessado em sacrifício. Porque existirá um sacrifício perfeito. É claro que isso daqui tudo está num pano de fundo nessa conversa. Deus está interessado em outra coisa. Deus está interessado em procurar adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O culto, que antes era por sacrifícios de animais terceiros, agora Jesus está falando, Deus está procurando outro tipo de culto. Deus está interessado em outro tipo de oferta. Não a oferta de um sacrifício de um animal que queima. Ele está interessado em pessoas que o adorem em espírito e em verdade. E com esse pano, com essa introdução, é que nós vamos reler agora Romanos 12 e vamos entender o que Paulo está falando para os romanos. Porque Paulo já é de um momento onde Cristo já morreu e já ressuscitou e já foi o sacrifício perfeito. E ele está dando agora para os romanos uma orientação. Então vamos voltar em Romanos 12, do 1 ao 2, e vamos reler. E eu fico imaginando, gente, como que devia ser para Jesus pegar uma tradição milenar e trazer uma nova interpretação para aquilo. O cara não à toa era tido como um herege, né? Como um cara que estava querendo revolucionar a religião. Porque havia uma forma de ser feito aquilo, mas aquilo já era feito de uma maneira tão vazia, os sacrifícios, que eles já tinham transformado aquilo num comércio. E Deus está falando, cara, já não tem mais a ver. E eu ouso dizer de que Deus nunca quis sacrifícios como sendo culto. Eu ouso dizer isso. Deus instituiu sacrifícios como sendo uma sombra daquilo que aconteceria. Mas Deus nunca ficou interessado em sacrifícios como culto. Como que eu posso dizer isso? Porque quando Saul pecou contra Deus e falou, e era para ele matar todos os amalequitas, ele poupou o melhor do gado e poupou o rei, e Samuel vem confrontar ele, e Saul vai dar um migué em Samuel. Ele fala assim, não, veja bem, profeta, e eu guardei o melhor das ovelhas e do gado para sacrificar ao Senhor. E o profeta fala o que para ele? Acaso Deus tem mais prazer em sacrifícios do que em obediência? Numa época onde os sacrifícios estavam instituídos. Então, mostra para nós que os sacrifícios eles eram situações, não eram definitivas. Eles eram situações, provisórias. O sacrifício sempre foi provisório. O definitivo sempre foi a obediência. E Jesus está falando para essa mulher, eu desejo, o Pai deseja adoradores que o adorem em espírito e em verdade, em obediência. Vamos lá, vamos ler de novo, Romanos 12. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero tirar daqui cinco pontos, juntos, para que a gente, desse texto que nós estamos aqui, pode deixar ele na tela, para que a gente consiga entender 5 lições que estão aqui.
Mensagens que agora trazendo para os nossos dias, para o nosso cotidiano. O primeiro ponto é que Paulo fala, este é o culto racional de vocês. Eu tive aula de interpretação de texto com a minha professora que está aqui, e vou deixá-la orgulhosa, espero. Mas este é o culto racional de vocês. Quando a gente lê este é o culto racional de vocês, o que a gente pensa? Qual? Este qual? Porque se ele está concluindo que este é o culto racional de vocês, este qual? Vamos ler. Tá? Só que culto racional, antes de qualquer coisa, claro que existe algo antes, mas culto racional aqui, a palavra em grego é aqui, logiken latreien, ou seja, não é culto racional, é lógica racional. É o culto lógico. Esse é o culto racional de vocês, esse é o culto lógico, essa é a lógica do culto, vamos falar dessa maneira. Então, o que Paulo está querendo dizer é assim, existe uma nova lógica no culto que vocês vão prestar. Se a lógica anterior falava de sacrifícios de animais, a nova lógica do culto de vocês é outra. Qual é essa lógica? A lógica é que vocês são o sacrifício. Eita! Bem, antes, para eu prestar um culto a Deus, eu ia lá, comprava um animal, eu cultivava um animal, até cuidava dele até chegar o momento de eu matar esse animal. Então essa era a lógica, agora a lógica é outra. É o que Paulo está falando, o culto lógico de vocês vai passar por uma transformação, onde vocês são o sacrifício. Deus mudou através de Jesus a leitura das coisas. Porque se a gente continuar a entender que a gente precisa matar outro, sacrificar outro, o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Eu gosto de pensar de que, assim, o que eu faço que invalida o sacrifício de Jesus? Porque se eu estou substituindo, a gente vem falando sobre isso em religiosidade, se eu estou substituindo o sacrifício de Jesus por eu ir ao culto, por eu dar minhas contribuições, por eu orar, por eu rezar meu terço, por eu fazer qualquer coisa que eu faça, que eu tenha que fazer para me aproximar de Deus, eu estou invalidando a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus. Então, o que ele está fazendo aqui é dizendo, existe uma nova lógica de culto. A antiga lógica era sacrifícios de animais, a nova lógica é uma lógica racional. Por que racional? Porque eu não tenho como oferecer o meu corpo se isso não passar pela minha consciência. Então esse é o primeiro ponto que eu queria evidenciar aqui. E isso daqui é contemporâneo, isso é para nós, nos dias de hoje. Existe uma nova lógica de culto. Não vou ao culto. Eu estou indo, me preparo, domingo de manhã, eu sempre acordo 8 horas, porque a gente tem que estar aqui umas 9 horas. Eu não estou indo ao culto. Eu estou indo a uma celebração. Isso aqui é uma celebração. É uma celebração. O meu culto não é aqui, nesse lugar. Eu não estou cultuando a Deus aqui, nesse lugar. Porque existe uma nova lógica de culto. E qual é a nova lógica de culto? Eu sou o sacrifício. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria evidenciar é que o que está antes aqui dessa nova lógica. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Gente, o que é um sacrifício? Vamos pensar. O que é um sacrifício? Vou sacrificar? Vou matar. Inclusive eu fiz um voto a Deus de que eu amo tanto a Manu que eu vou sacrificar o primeiro namorado dela ao Senhor, em oferta ao Senhor. Brincadeira, eu vi esse meme essa semana, achei o máximo. Mas, brincadeira. Da Glória também, é isso aí, Gerson. É bem gospel isso que nós estamos fazendo, inclusive. O que é um sacrifício? O sacrifício é uma morte, É uma morte. Só que Paulo está falando, sejam um sacrifício vivo. Eita, agora complicou, porque era para eu sacrificar, mas é para eu sacrificar e continuar vivo. Então, o segundo ponto que eu queria evidenciar é que Jesus morreu como sacrifício santo de uma vez por todas. Então, não tem mais sacrifícios definitivos,
provisórios a serem feitos. Jesus foi o sacrifício definitivo. E aí o que ele fala? Eu já morri, eu já paguei esse preço, agora eu quero que faça um convite para vocês, morram. Morram vocês. Na época, eu penso que na época de Cristo era mais fácil, antes de Cristo, aliás, era mais fácil, porque era só eu ir no templo, matar o animalzinho e pronto. Né? Agora quem tem que morrer sou eu. Aí ficou mais complicado. Porque quem tem que falar não para os impulsos sou eu. Quem tem que sacrificar aquilo que eu tenho como desejo sou eu. Antes eu podia não fazer isso e substituir isso pela morte de um animal. Agora Jesus está falando, não façam mais isso. Não é necessário. Quem tem que morrer é você. Você será um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Santo, separado ao Senhor, agradável, porque isso é agradável a Deus. Isso sobe com o Senhor. Se antes os sacrifícios vinham e o cheiro, alguns textos falam de que o cheiro da oferta agradou ao Senhor. E o cheiro de churrasco é uma delícia, né? Você imagina? Deus estava lá sentindo aquele cheiro de carneiro ainda, imagina, mais gostoso ainda. Né? E aí falava que o cheiro da oferta agradou ao Senhor. Né? Agora, o que ele está falando, que o que é agradável a Deus não é o cheiro de um animal morto sendo queimado, é o cheiro de você se sacrificando. O que agrada ao Senhor é o cheiro daquilo que você faz no seu dia a dia. Porque você agora é o sacrifício vivo, santo e agradável. E o que eu faço isso? Eu faço de uma maneira racional. Eu não tenho como ser um sacrifício se eu não estou intencionalmente pensando de que tudo que eu faço pode agradar ou desagradar ao Senhor. Por isso é uma lógica de culto nova, uma lógica racional de culto. O culto é a nossa vida. Então, se o culto é a nossa vida, nós temos aqui aproximadamente 35 pessoas, onde tem 35 cultos. Cultos a Deus sendo prestados no dia a dia e que num domingo a gente celebra junto. Então isso aqui não é mais um culto, isso aqui é uma celebração de vários cultos, de pessoas que estão cultuando a Deus todos os dias, porque estão sendo sacrifícios vivos. Ontem a gente estava à mesa e o Val estava partilhando uma experiência onde ele foi, ele foi bonito de ver o Val contar, de que, cara, eu queria esganar uma pessoa. Ele falou, cara, eu vou tomar um banho gelado. Eu vou orar. Queria matar, é. Esganar é simples, né? Queria matar a pessoa, cara. Né? Ele falou, cara, isso aqui era mais forte que eu. Fazia tempo que eu não sentia assim. Isso é um culto racional ao Senhor. A minha vontade era uma, mas eu estou sacrificando a minha vontade ao Senhor. A minha vontade era devolver aquele mal que me foi feito, eu estou sacrificando a minha vontade. Então, a ética que nós vivemos no dia a dia, a nossa ética no dia a dia, como eu trato a minha esposa, como eu trato os meus filhos, como eu trato os meus empregados, como eu trato o meu patrão, como eu trato os meus clientes, como eu trato meus colegas de trabalho, a minha ética é o meu culto. A minha ética de vida é o meu culto. O tempo que eu tiro no íntimo para me empenhar em oração, em busca do Senhor, esse é o meu culto. Porque é muito fácil a gente estar aqui dentro da igreja, ouvindo uma palavra agora, erguendo a mão, louvando ao Senhor. E se a gente pensar que esse é o nosso culto, nós estamos muito equivocados. Porque Deus não fica olhando, eu estou olhando agora, a Anice está indo lá no culto no domingo e olha, que bonito ela louvando. Mas a gente sai daqui e a gente não tem mudança. A gente não tem ética. Entende? 1 Coríntios 6, do 19 ao 20, não precisa abrir. Mas Paulo fala o seguinte, acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é templo, é a habitação do Espírito Santo? E que vocês não pertencem a vocês mesmos, vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês, olha isso. Então, o sacrifício é a oferta do nosso corpo.
Mas não é porque a gente se mate, é para que a gente mate os nossos impulsos, as nossas vontades, os nossos desejos, que são contrários a nós. Então, a nossa vida é o nosso culto. Esse é o segundo ponto que eu tiro aqui de ensinamento do que Paulo está falando. O terceiro ponto, então, a gente falou do primeiro, que é uma lógica racional. Existe uma nova lógica de culto, que Deus está falando através de Paulo, que agora vai passar a vigorar. Não é mais o outro, é você. O segundo ponto é o sacrifício vivo. Quem tem que morrer é você, não é o animal. É você. Terceiro ponto, todos cultuam. Esse é um ponto importantíssimo. Quando a gente vai ler nessa fala de Paulo, ele fala assim: eu rogo-vos pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam. Vocês ofereçam. Por que ele está falando vocês ofereçam? Porque no Antigo Testamento, quem que oferecia o sacrifício? O sacerdote. Então, o povo ficava olhando, muitas vezes, o sacerdote ir lá, matar o carneiro, colocar como sacrifício. Quem fazia isso era o sacerdote. Na época dos patriarcas eram os patriarcas, depois nos tabernáculos e no templo era o sacerdote, o sumo sacerdote. Então o que Paulo está querendo dizer aqui? Quem vai oferecer o culto agora não é mais o sacerdote, é você. Eu e você. Ofereçam vocês mesmos como sacrifícios, mas quem vai oferecer? O sacerdote. E se o sacerdote é você, então você é o novo sacerdote, nessa ótica de Jesus. E isso vem de encontro com o sacerdócio universal de todos os santos, que é um fundamento, né, que veio com a reforma protestante, de que não existe mais um sacerdote único, né, um padre, um pastor, um papa, um bispo, seja quem for. Você oferece o sacrifício. Então você tem esse comissionamento da parte de Deus. Você é o novo sacerdote diante de Deus. E Deus está olhando para você. No dia a dia. Deus está olhando. Essa semana eu tive uma experiência, uma pessoa me procurou e falou assim: eu queria saber o que eu devo fazer numa determinada situação aqui, diante de Deus. Eu falei: como é que eu vou saber o que você tem que fazer? Né? Ela falou: eu não estou muito em paz com essa situação. Eu falei: a única coisa que eu posso falar com as poucas informações que eu tenho a respeito de você e daquilo que você está me perguntando é, a palavra fala, seja a paz de Deus o árbitro do seu coração. Então, se você não está em paz, tem alguma coisa aí. Eu acho que o que eu posso dizer é isso. Ela falou: mas é que eu tenho um pouco de vergonha de orar para Deus e pedir uma prova a respeito disso. Eu falei: por quê? Você tem vergonha? Porque isso daqui pode estar sendo um pecado diante de Deus, vai que eu estou duvidando de Deus. Eu falei: Deus já conhece seu coração. Ele já sabe o que está no seu coração, não precisa nem orar para ele saber o que está no seu coração. Então, põe isso para fora. Ele já sabe que você está em dúvida. Né? Então, isso mostra que a gente ainda fica, né, assim, num consciente coletivo, achando de que existe outra pessoa que vai apresentar a minha oração a Deus, de que tem outra pessoa de que vai trazer para mim a palavra, de que tem outra pessoa que vai me impor as mãos e trazer uma bênção. Não é. Não é. Você é o novo sacerdote na ótica de Cristo. Do culto prestado ao Senhor, quem oferece é você. Só que o sacrifício também é você. Então, você oferece, você é o sacrifício. Isso foi Jesus. Ninguém tira a minha vida, eu a dou. Eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, ele era o sacerdote que estava oferecendo e ele era também o sacrifício. Jesus falou: assim como eu fiz, façam vocês. Vocês são o sacerdote, vocês são o sacrifício vivo. Então a lógica mudou. O culto é racional, você também é o sacerdote. Quarto ponto, e esse quarto ponto é um dos que eu acho mais legais, que está no texto ali: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Transformem-se pela renovação da sua mente. O que isso está querendo dizer aqui? De que nós estamos vivendo, e eu quero fazer um paralelo, nossa geração, nós estamos vivendo uma geração de experiências. Uma festa é legal se ela trouxe uma experiência bacana, uma viagem é legal se ela me trouxe uma experiência legal,
Nós vamos viajar agora, e viagem, por que está sendo muito evidenciado viagens? Porque são experiências. Você vai num restaurante, o restaurante é legal se trouxe uma experiência legal para você. Gente, eu faço entrega de medicamento, né? Eu e o Michael, a gente quebra a cabeça lá por conta dessas coisas. Qual que é a experiência do cliente? Se foi rápido, se foi demorado, pronto, o cliente já está bufando. Então, tudo está voltado para a experiência do cliente, para a sua experiência. E essa evidência de experiência veio para dentro da igreja. E o que aconteceu, o que está acontecendo com isso? Um culto é bom se a palavra me trouxe uma experiência gostosa. Um culto é bom se o louvor me fez chorar. Um culto é bom se o pastor, quando orou por mim, eu caí. Entendeu? Então, o que está evidenciando é a experiência. O que está em vigor aqui é como a pessoa está se sentindo. Só que qual que é o grande problema disso? E eu sigo um pastor que eu gosto muito, e um dia eu quero poder trazê-lo aqui para fazer uma ministração para nós, mas ele fala algo muito legal. Ele falou assim: o que adianta você ir num culto, o pastor orar por você, você cair, e você levanta e continua sendo um cafajeste. Ele fala desse jeito. Você levanta e vai para fora e continua sendo um péssimo pai. Você levanta e vai para fora, continua sendo um péssimo marido. Você continua sendo um corrupto. E aí, o que adiantou a experiência de que você caiu, de que você teve uma manifestação, supostamente uma manifestação do Espírito, através daquele culto? Porque o que vale é a experiência, o que não vale a transformação, vale a experiência. E a gente está vivendo, eu estou falando isso porque a gente evidencia, nossa geração é uma geração de experiência, não é uma geração de transformação. A experiência vale mais do que a transformação. E aí eu quero citar 3 exemplos aqui na palavra. A primeira delas é aquela mulher adúltera. Você vai lembrar comigo, né? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Um texto conhecido, aquela mulher adúltera, que tinha tido uma evidência de um pecado. Ela estava adulterando, né? E ela tinha sido levada para ser apedrejada. E Jesus, quando traz esse julgamento, ninguém atira a pedra, ou ninguém ousa atirar a pedra. Jesus também não atira a pedra e fala assim: olha, eu também não a condeno. Mas o que ele fala? Vá e não peque mais. E a palavra não fala nada daquela mulher que ela foi e voltou a ser uma adúltera, a adulterar. Ela não fala nada, nem que sim, nem que não, mas ao que tudo indica, essa mulher foi transformada. Ela entendeu o perdão que ela recebeu e deixou o pecado que ela tinha, aquele hábito de pecado que ela tinha. A transformação dela foi a evidência de que o Espírito Santo entrou na vida dela. A transformação dela foi o culto dela. O culto racional a Deus não faz mais sentido eu já ter sido transformado e continuar pecando. O segundo exemplo, Zaqueu. Zaqueu era um homem de baixa estatura. Jesus estava passando perto da casa dele, ele não conseguia ver, subiu na árvore. Jesus, do nada, olha para ele: ô Zaqueu, desça aqui, eu vou jantar com você. E Jesus vai jantar com Zaqueu, e no meio do jantar, Jesus não está contando nada disso, então eu acredito. Jesus não deve ter feito nenhum apelo: ô Zaqueu, você está extorquindo a galera aí, velho, né? Só o fato da presença de Jesus fez com que Zaqueu falasse assim: eu estou arrependido do que eu fiz, eu vou restituir as pessoas a quem eu extorqui e roubei, né? 4 vezes mais, e metade daquilo que eu tenho eu vou dar aos pobres. Aquilo foi uma transformação da vida de Zaqueu. Note que não teve, nessas duas situações, não teve uma experiência, né, pirotécnica, de nenhum tipo de manifestação, de tremedeira, de caída. Não, houve transformação. É mais importante do que a experiência. Não estou menosprezando as experiências, mas as experiências, elas precisam vir acompanhadas de uma transformação. Porque o que a palavra fala é que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados quando Jesus morreu por nós, para que nós vivêssemos de uma maneira diferente. É transformação. E o terceiro exemplo que eu queria trazer aqui é Pedro. Cara, se experiência fosse
garantia, Pedro viveu 3 anos ao lado de quem criou o universo. Dormindo ao lado do cara, sentiu o bafo do cara, né? E na hora de Jesus ser entregue, ele negou. Então, a experiência não garante para nós transformação. É isso que eu estou querendo dizer. E quando ele nega Jesus 3 vezes, né? 3 vezes, para dizer assim, estou negando mesmo. Não foi, não, falei baixo aqui, né? Estou negando de verdade. Jesus vem e faz o quê? Quando Jesus, depois que ressuscita, ele restaura Pedro. Só que ele dá para Pedro uma missão de transformação. Então você, quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas, né? Jesus, aliás, já fala isso antes de Pedro negar, fala assim, você quando se converter, cuida dos seus irmãos, né? E depois Jesus vem e restaura Pedro, dando para ele um novo momento, uma transformação de vida. Então, a quarto ponto que eu queria evidenciar disso que a gente está lendo, de culto racional, é que um culto racional, ele é evidente quando há uma transformação de vida. Eu fazia, não faço mais. Tá? Eu decidi mudar a minha vida, eu transformei a minha vida. Eu converti a minha vida a Cristo. E eu tenho falado nos estudos bíblicos lá em casa, né, de que a gente não se converte a uma igreja. A gente não se batiza para uma igreja. A gente se converte à palavra. A gente se batiza para o Senhor, para Jesus. A igreja é o meio onde isso aqui acontece. Mas eu não estou me batizando para um lugar, não estou me convertendo para aquela denominação, estou me convertendo para a palavra. Porque o pecado habita em mim e eu preciso me converter à palavra. Então, o quarto ponto é a transformação integral da vida. E o quinto e último ponto é que existe uma recompensa. O texto termina assim, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não sei se você já teve a experiência disso, acredito que sim, de viver um momento muito legal, ou de experimentar um prato muito gostoso, e depois você vai contar para outra pessoa. Cara, aquilo parece que perde o brilho. Você fala, cara, aquilo foi tão gostoso, mas na hora de você contar para outra pessoa, a pessoa que você mais gosta, muitas vezes que você quer partilhar aquilo, e você vai falando, e você fala, cara, por mais que eu fale, aquilo não está conseguindo traduzir tudo que foi de alegria para mim. Por quê? Porque você experimentou, a pessoa está só ouvindo. Existe uma diferença enorme entre quem experimenta e quem ouve. Por isso que Tiago vai falar assim, não sejam simplesmente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Porque existe uma diferença muito grande em quem consegue experimentar e quem está ouvindo uma experiência. Certo? E aqui Paulo termina dizendo, existe uma recompensa em vida para quem vive de uma maneira com esse culto lógico, esse culto racional de transformação, onde você é o sacrifício, onde você é o sacerdote. Existe uma recompensa para isso. A recompensa é experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.